Meus irmãos, feliz sábado. My brothers, happy Sabbath. É um prazer muito grande compartilhar esse momento do culto com todos vocês. It's a pleasure to share this sermon, this message with you today. É verdade que estamos divididos por muitas línguas. It's true that we're divided by many languages. Posso dizer feliz sábado? Should I say happy Sabbath? Ou se não, bom sabatus? Ou se não, sabat feritit. Mas eu sei que Deus está conosco agora. But I know that the Lord is with us now. Temos uma só fé, We have one faith, um só Salvador. one Savior. O mesmo com vocês aqui no campo inglês. O mesmo com vocês aqui no campo inglês. The same with you here in the English field. O mesmo com a igreja romena. The same with the Romanian church. O mesmo com a igreja hispânica, portuguesa aqui. The same here with the Spanish and Portuguese church. O mesmo Deus. The same God. A mesma esperança em Jesus. The same hope in Jesus. Você acredita em mudança? Do you believe in change? É o tema dessa manhã. This is the theme for today. Ore por mim Pray for me e ore pela voz inglesa de hoje. and pray for the voice in English today. Disconnected. Not now, please. Uma vez eu falava com um jovem universitário, One time I spoke to a young university student, uma pessoa muito inteligente someone very intelligent e aquele que parecia que sabia de tudo. and someone who seemed like he knew everything. Você sabe, tem duas pessoas orgulhosas nesse mundo. You know that there are two types of proud people. Aquela que vai para a universidade, The one that goes to university, que pensa que sabe de tudo. who thinks that he knows everything. E aquela outra que não aceita ser ensinada por ninguém. And then there's the other one who doesn't accept to be taught by anyone. Ela classifica todo tipo de estudo como profano. He classifies every type of profane student. Yeah. E sabe de uma coisa? Tudo é vaidade. And you know, everything is vanity. Yes. Voltando à história. Now, coming back to the story. Ele era filho de um membro da igreja. He was the son of a member in the church. E disse, irmão, And this brother, eu não acredito em mudança. he doesn't believe in change. Não. No. A pessoa pode mudar um pouco da sua aparência, The person can change a little bit of their appearance, mas o interior permanece. but the interior remains the same. Na verdade, o homem não perde a sua essência. In truth, the man doesn't lose their essence. Era a sua crença naquele dia. Ele cria nisso. Ele acreditava nisso. He believed it. Afinal de contas, o homem muda ou não muda? At the end of the day, does the man change or not? Mudamos um pouco ou completamente? Do we change a bit or completely? É a questão de hoje. That's the question for today. Qual que é a minha crença pessoal? What is my personal growth? Eu mudo ou não mudo? Do I change or do I not change? Eu estava defendendo a fé diante da igreja. I was defending the faith in front of the church. Existia um outro grupo religioso There was another religious group que gostava muito de combates. that liked a lot of conflicts. E eles nos chamaram para um desses combates religiosos. And they called us and invited us for a religious conflict battle. Nós estávamos falando sobre o milênio de Apocalipse 20. And we were discussing about the millennium in Revelation. Porque para nós, o abismo onde o diabo será amarrado por 1000 anos, o abismo, The abyss where the devil will be held durante 1000 anos, during the 1,000 years é aqui na Terra. is here on earth. Mas para eles, não. But for them, no. O abismo é abismo mesmo, literal. For them, the abyss is a literal abyss. E ele era uma pessoa muito orgulhosa
And he was someone who was very proud, muito violenta com seus argumentos, very violent with his arguments, e ele começou a me atacar e atacar a nossa igreja. and he started to attack me and my church. E eu usei tudo que eu podia, And I used everything that I could, mas ainda estava faltando alguma coisa. but there was still something missing. Ele não estava convencido, He wasn't convinced, e nem o seu grupo. and neither was his group. E naquela hora, quando ele percebeu que eu não tinha mais o que falar, And in that moment, when he realized that I had nothing else to say, ele começou a atacar e atacar e a me humilhar. he kept on attacking and humiliating me. E naquela hora eu orei a Deus. And in that moment, I prayed to God. Disse, meu Deus, eu usei todo o argumento. E agora? I said, Lord, I used all the arguments, now what? Eu não sei o que dizer agora. I don't know what to say now. E eu fiquei olhando para ele, And I started looking at him. ele me atacava e eu orava. He attacked me and I prayed, Senhor, me ajuda agora. Lord, help me Eu now. não sei o que dizer. I don't know what to say. E veio a resposta de Deus. And the response came from God. Ele disse, então você diz que o abismo é algo literal mesmo. So you said that the abyss is a literal place. Então em Apocalipse 11, verso 7, So in Revelation 11:7, a besta que surge do abismo, the beast, the beast. the beast that comes out of the abyss, Então quer dizer que é um animal feroz que vem assim dos quintos dos infernos e vem apavorar o mundo. so you mean to say that the beast that comes out of the abyss is a literal animal that comes to destroy the world? Ele parou e disse, bem, He stopped and said, well, às vezes o abismo também significa outras coisas. sometimes the abyss means something else. Aí ele mudou o discurso. And then he changed his Eu digo, argument agora é minha vez. and he said, now's my turn. Você é uma pessoa que veio para a igreja agora? Are you someone who comes to the church now? Ele respondeu, não, já faz um bom tempo que eu sou da igreja. And he responded, no, there's been a while since I've come to the church. Mas me parece que as pessoas da igreja são mais calmas, não? But it seems like the people in the church are calm. Ele disse, não, é porque eu era muito nervoso antes. He was like, no, because I was very nervous before. Agora eu estou bem melhor. Now I'm much better. Ele disse, mas não é assim que diz a palavra de Deus. But he said that isn't what the word of God says. Porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Because it says, if someone is with Christ, they are a new creature. E ele ficou envergonhado. And he felt ashamed or Porque embarrassed. ele era crente, mas era muito nervoso. Because he was a believer, but he was very nervous. E não pode ser assim. And you can't be like that. Se alguém está em Cristo, nova criatura nós somos. E as coisas velhas já passaram. If we are with Christ, if Christ is with us, we are a new creature and the old things are passed away. Você crê nisso? Do you believe this? As pessoas mudam ou não? Do the people change or not? Amen. Amen. Seria o nosso caso também? Seria o nosso caso também? It will be our case too. Já melhoramos muito ou estamos ainda em fase de desenvolvimento? Have we improved a lot or are we still in the phase of improving? Afinal de contas, crer que as pessoas mudam não é tarefa tão fácil. At the end of the day, to believe that someone will change isn't an easy task. Consideremos como as pessoas mudam. Let's consider how the people change. Consideremos a história do anjo que se chama o portador de luz. Let's consider the story of the angel who's called, what's it called? É portador, aquele que carrega a luz. Yeah. É isso aí. Yeah. That's it, man. Em hebraico, Hillel. Em hebraico, Hillel. Tá bom. Em latim, Lúcifer. And Lucifer. Yeah. E você sabe que em português não tem esse nome Lúcifer na Bíblia, sabe disso? In Portuguese, the word Lucifer is Você not in the pode Bible. procurar agora, não vai encontrar Lúcifer. You can look now in the Bible and you won't find the word Lucifer. Isso foi um acréscimo depois. This was something that came about later. Eles acrescentaram até na versão inglesa também. They also introduced it in the English version. Mas a Bíblia foi escrita em hebraico, essa The parte. Bible was written in Hebrew, this part. Então não tem espaço em hebraico para o latim.
So there's no space in the Hebrew Bible for Latin, mas a gente usa Lúcifer. but we use Lucifer. Lúcifer era um anjo de luz, Lucifer was an angel of light, mas ele mudou completamente. but he completely changed. Ele mudou, He changed. os pensamentos mudaram, His thoughts changed. o seu coração mudou, His heart changed. e depois ele começou a falar com outros anjos também, And then after he began to talk to other angels, e os anjos mudaram. and the angels also changed. E finalmente um terço do céu mudou. And finally, 1/3 of heaven changed. Os anjos mudaram. The angels changed. E que mudança terrível. And what a terrible change that was. E depois o conflito veio aqui para esse mundo. And then after the conflict came to this world, E nós vimos também que os homens mudaram. and we see that men also changed. Nossa, mas que mudança radical. What a radical change. Que mudança terrível. What a terrible change. E quando nós olhamos a Bíblia, And when we look at the Bible, nós vemos pessoas que mudam o tempo inteiro. we see people who change constantly. Às vezes para melhor Sometimes for the better, e às vezes para o pior. and sometimes for the worse. Vamos analisar duas histórias. Let's analyze two stories. A primeira no Antigo Testamento. The first one in the Old Testament, 1 de Samuel, capítulo 9, verso 2. 1 Samuel 9:2. A história do primeiro rei de Israel. The story of the first king of Israel. 1 de Samuel, capítulo 9, verso 2. 1 Samuel 9:2. Este tinha um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo. E entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. And he had a son whose name was Saul, a choice young man and a goodly, and there was not among the children of Israel a goodlier person than he. From his shoulders and upwards he was higher than any of the people. Esse era bonito, não, o mais bonito de todos. He wasn't just the most beautiful, but he was the most beautiful. Yeah, Yeah, handsome man. he was a handsome man. 9, verso 21. 9 verse 1. Então respondeu Saul e disse: Porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por quê? Pois me falas com semelhantes palavras? And Saul answered and said, Am not I a Benjamite, of the smallest of the tribes of Israel, and my family the least of all the families of the tribe of Benjamin? Wherefore then speakest thou so to me? Ele era também humilde. He was also humble. Vamos recapitular. Ele era alto e bonito, Let's look back. So he was tall and handsome, e ele era humilde. and he was also humble. Que homem What a man, right? fantástico. Fantastic. Capítulo 10, verso 6. Chapter 10, verse 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. And the Spirit of the Lord will come upon thee, and thou shalt prophesy with them, and shall be turned into another man. Estava profetizado que ele seria ungido pelo Espírito Santo. It was prophesied that he would be ungido. The unction. Deixa eu colocar o óleo assim. Okay, he will be anointed by the Spirit. Exatamente. Aqui está um homem bonito, Here- humilde e cheio do Espírito Santo. So here we have a man that's handsome, humble, and full of the Spirit of the Lord. O verso 27. Verse 27. Mas os filhos de Belial disseram: É este o que nos há de livrar? E o desprezaram. E não lhes trouxeram presentes, porém ele se fez como surdo. But the children of Belial said, How shall this man save us? And they despised him and brought him no presents, but he held his peace. Ele era também perdoador. Perdoador. He was also a man of forgiveness. Bonito, Handsome, humilde, humble, cheio do Espírito Santo full of the Holy Spirit, e perdoador. and forgiving. Que homem! What a man, O right? primeiro rei de Israel. The first king of Israel.
Mas aqui no capítulo 16, But here in chapter 16, no verso 14, in verse 14, nós encontramos agora um outro homem. we find another man. 16, verso 14. E o 16, 14. Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. But the Spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord troubled him. O que aconteceu com o homem bonito? What happened to the handsome man? O que aconteceu com aquele homem humilde? What happened to the humble man? O que aconteceu com aquele homem ungido de Deus? What happened to the man chosen by God? Agora era um endemoninhado. Now he had demons. Demon possessed, né? He was possessed, that's it. Então, perdeu tudo. He lost everything. Como as pessoas mudam. How people change. Meu Deus, que mudança triste. What a sad change. Agora vamos refrigerar o nosso espírito com uma outra experiência. Now we're going to look at another experience. Uma experiência de um discípulo. Experience of a disciple. Ele era o chamado discípulo nervoso. He was called the nervous disciple. Lucas capítulo 9, verso 54. Luke chapter 9, verse 54. E os seus discípulos Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? And when his disciples James and John saw this, they said, Lord, wilt thou that we command fire to come down from heaven and consume them, even as Elias did? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Now verse 55, and he turned and rebuked them and said, Ye know not what manner of spirit ye are of. Eles estavam seguindo Jesus. They were following Jesus. Eles criam no Salvador, They believed in the Savior, mas eles tinham um espírito mau com eles. but they had a bad spirit with them. A cólera, a raiva. An anger or That's it. an anger. Mas após uma formação intensa, But after receiving some information, uma graduação de 3 anos e meio. uma graduação de 3 anos. Eles fizeram a faculdade com Jesus. After graduating of 3 years. 3 anos e meio com um grande mestre. 3 years and a half with the great master. O que aconteceu com aquele espírito nervoso de João? What happened to that nervous spirit of John? João capítulo 13, verso 23. John chapter 13, verse 23. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Now there was a leaning on Jesus, bosom one of his disciples whom Jesus loved. Aquele a quem Jesus amava. The one that Jesus loved. Mas peraí. Tinham quantos discípulos de Jesus? Quantos? Wait, but how many disciples did Jesus have? 12. 12. E no meio dos 12, tinha os 3 mais chegados de Jesus. And in those 12, there were 3 who were the closest to Jesus. Mas no meio dos 3, tinha um mais chegado ainda. But in those 3, there was one who was even closer. Quem era? That was João. John, O discípulo amado. the loved disciple. Ele tinha essa intimidade de ficar perto. Vem cá, por favor, vem cá. He had this intimacy. Hoje pega mal, né, assim, um homem ficar assim muito perto do outro, né? Now it was kind of strange to have 2 men close together like this. Mas João estava assim, But John was like this perto de Jesus. with Jesus. Não tinha problema. There was no problem. Era uma amizade, There was a friendship. companheirismo. Era o amor fraternal. It was a brotherly love. Que amor maravilhoso What wonderful entre love. João e Jesus. What a wonderful love between Obrigado. John and Jesus. A serva do Senhor nos diz, The servant of the Lord parágrafo tells us desejado 167. in Desire Desire of of Ages. Ages. Somente vida gera vida. It is only life that can beget life. Que privilégio, pois, foi o deles. What a privilege was theirs. Por 3 anos em contato com aquela divina vida
de onde tem provindo todo o impulso doador de vida que tem abençoado o mundo. What privilege then was theirs who for 3 years were in daily contact with that divine life from which has flowed every life-giving impulse that has blessed the world? João, o discípulo amado, John, the beloved disciple, mais que todos os seus companheiros, above all his companions, entregou-se ao influxo daquela assombrosa existência. yielded himself to the power of that wondrous Diz life. ele, a vida foi manifestada e nós a vimos. He says, the life was manifested and we have seen it, E testificamos dela, and bear witness, e vos anunciamos a vida eterna, and show unto you that que eternal life estava com o Pai e nos foi manifestada. was with the Father and was manifested unto us. Todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Of his fullness have all we received, and grace for grace. Ele andou mais perto de Jesus. He walked closer with Jesus. Ele imitava mais Jesus. He imitated Jesus. Ele começou a amar como Jesus. He began to love like Jesus. E finalmente ele estava como Jesus. And finally he was like Jesus. É bem verdade que falamos de Saul. We have spoken about Saul. Ele mudou porque se afastou de Deus. He changed because he distanced himself from God. Ele perdeu a sua humildade. He lost his humility. E depois falamos do outro, o discípulo nervoso, And João. then we talk about the other one, the nervous disciple. Ele mudou porque se aproximou de Jesus. He changed because he began to be closer to Jesus. Ele foi humilde He was humble e recebeu o Santo Espírito. and he received the Holy Spirit. Meus caros irmãos, eu também mudei. My brothers, I also changed. Eu não sou um filho da igreja. I'm not a son of... Huh? I was not born in the church. Eu vim do mundo mesmo. I came from the world. Esse que dançava, das artes marciais. The one that danced, the one that had martial arts. Então eu ouvi a mensagem numa academia de Kung Fu. Você pode imaginar aqui? So I heard the message in a Kung Fu gym. Então sem camisa, com uma faixa vermelha assim, aqui, cingido aqui. I was shirtless with like a red ribbon around my E eu waist. ouvi o evangelho assim. And I heard the message like this. Não vou entrar em detalhes, mas eu só sei que minha vida mudou completamente. I'm not going to enter into details, but I know that my life changed completely. Eu larguei tudo aquilo. Lá em casa eu não tenho roupa de artes marciais. I left everything behind. At home, I don't have any more martial arts. Eu não tenho clothes. espada, não tenho nada de arte marcial. I don't have any swords or anything from martial arts anymore. Ficou apenas uma foto. There's only a photo. É tudo que eu tenho. That's all I have. E nunca ensinei meus filhos. Nunca ensinou? Nunca ensinei arte marcial para eles. And I never taught my children the martial arts. O mais velho, Rubens, papai, me ensina. Even though they asked, like, oh, can you teach us? Eu, não. I said, no. Você é muito violento. You are very violent. Você não vai aprender isso de mim, não. Eu não quis. Eu não quis esse mundo mais. I didn't want this world Eu anymore. mudei radicalmente. I radically changed. E confesso que ainda tenho muita coisa para mudar. And I confess that I still have a lot of things to change. Ainda estou em processo de mudança. I'm still in this process of change. Algumas pessoas não mudam, Some people don't change. seguem no mesmo caminho. They follow in the same path. Houve um pesquisador francês, Okay. um pesquisador, um cientista. There was a French scientist. Ele estava pesquisando umas lagartas. He was researching some caterpillars. Exatamente. E o nome da lagarta chama-se lagarta processionária. And the name of the caterpillar was called the processionary caterpillar. Porque andam uma atrás da outra. Because they walk one behind the other one. Então ele colocou umas... Me dá um telefone aqui, alguém me dá um telefone, por favor? Obrigado. Então, a lagarta, uma seguia a outra. So the caterpillar, one followed the other. Uma seguia a outra, devagar. One followed the other one, slowly. E o pesquisador tirou as lagartas e os conduziu aqui para perto de um vaso, assim.
And the scientist took the caterpillars and he put them close to a vase. E elas andavam ali em círculo, uma atrás da outra. And they walked in a circle, one behind the other. E ele colocou alimento ali perto. And he put food near them. Ele pensou que talvez elas vão sentir o cheiro do alimento e vão sair do círculo. And he thought maybe they'll smell the food and leave the circle. E isso não aconteceu. And this didn't happen. Então as lagartas seguiram uma atrás da outra. And so the caterpillars followed each other, one behind the other. Dia, One day, 2 dias inteiros, 2 entire days, 3 dias inteiros, 3 whole ficavam days. cansadas, They were tired. 4 dias, 4 days, 5 dias, 5 days, 6 dias, 6 days, 7 dias, 7 days, e caíram mortas. and they died. Não saíram daquele caminho. They didn't leave that path. Foram até a morte. They went to death. Não mudaram. They didn't change. Mesmo que tinham alimento do lado, mas não quiseram sair daquele caminho. Even when they had food near them, they didn't want to leave the path. Então muitas pessoas seguem como as lagartas. So many people are like these caterpillars. Não mudam e vão até a morte. They don't change and they go till death like this. Que tristeza. What sadness. Algumas pessoas seguem o mesmo hábito de vida Some people, they follow the same habits of life e não mudam. and they don't change. Mas você realmente acredita em mudança? Do you really believe in change? Eu não posso duvidar. I can't doubt this. Na igreja onde eu trabalho, na igreja de Paris, In the church where I work, in the church of Paris, um homem passou lá e viu assim o nome da igreja. a man walked by and he saw the name of the church. E ele tinha sido adventista na sua infância. And he was Adventist in his youth. E ele disse, então começa a reunião no próximo sábado. And he saw and he was like, oh, okay, so the worship starts next Ele Saturday. chegou, olhou para a placa, He came and he looked at the... olhou a reunião, Okay. olhou a placa, Oh, he saw the sign. e anotou o nome da igreja He wrote down the name of the church. e trouxe a sua família, And he brought his family, as suas irmãs his sisters e suas sobrinhas. and his niece. E elas chegaram para a igreja They came to the church exatamente com bastante maquiagem, with a lot of makeup, todo tipo de joias assim, all types of jewelry. e assistiram à reunião. And they attended the meeting. A sua família ficou His families were, e ele foi embora. and then his family stayed and he left. Ele é um usuário de drogas. He was a drug user. Ele não consegue deixar as drogas. He couldn't leave the drugs. Todo mundo fala com ele, mas ele não consegue sair daquele mundo. Everyone spoke to him, but he couldn't leave them. E um dia eu fui falar com ele sobre esse assunto. And one day I went to talk to him about this. Eu disse, I said, meu caro, qual que é a sua motivação para você deixar o mundo das drogas? what is your motivation to leave the world of drugs behind? E sabe o que ele me respondeu? And you know what he told me? Disse, meu irmão, He said, eu my não brother, tenho nenhuma motivação para continuar nesse mundo. he said, I don't have any motivation to remain here in this life. Eu quero deixar esse mundo. I want to leave this world. Ele dizendo, eu quero morrer. He said, I want to die. Meu pai, eu fiquei assim, o que eu posso fazer aqui? O homem quer morrer. I said, what do I do now? The man wants to die. Mas uma das sobrinhas não quis morrer. But one of his nieces didn't want to die. Veio para a igreja, She came to the church. começou os estudos bíblicos, She started Bible studies. começou a mudança She started the e change. recentemente ela foi batizada. And recently she was baptized. Ela quis mudar. She wanted to change. Quando nós queremos mudar, When we want to change, a gente muda mesmo. we change. Agora, quando você não quer mudar, But now when you don't want to change, você pode ir para a melhor clínica de reabilitação do mundo. you can go to the best rehabilitation clinic. Passa lá meses e meses. Because Tem gente spend que months passa and lá months. 9 meses internado. Não, você pode, é uma Oh, you possibilidade. can spend 9 months there. E quando sai, na primeira oportunidade, volta às drogas. And when you leave, at the first opportunity, you will come back to the same mistake. Quando nós não queremos, When we don't want to change, tudo fica muito difícil. everything becomes very, very difficult. O inimigo das almas quer que não acreditemos em mudança. The enemy wants us to believe
wants us to not believe in change. Ele diz que ninguém muda, He said no one changes, mas as pessoas mudam sim. but people do change. Ele mudou também o inimigo. He changed as well. Era amigo de Deus e hoje é inimigo. He was a friend of God, and now he's the enemy of God. Os anjos mudaram. The angels changed, E os homens também mudam aqui nesse mundo. and the men also change here As as well. pessoas mudam People change quando querem. when they want. E olhando para a nossa vida, para os nossos obstáculos, And looking at our life and our obstacles, tem hora que falta fé que a gente pode mudar. there's a time where we have a lack of faith. Olhamos para os nossos pecados que são muito grandes. We look at our sins, which are big sins, E a gente pensa, não é possível mudar. and we think it was not possible to change. Vamos ouvir a voz de Jesus? João 11, verso 25. Let's hear the words of Jesus in John 11:25. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Esse verso aqui fala do presente e do futuro. This verse talks about the present of the future. Hoje, se estamos mortos no pecado, Today, if we are dead to sin, hoje, se estamos com muita dificuldade para vencer os nossos maus hábitos, today if we are struggling to overcome our bad habits, se nós cremos, Ele pode nos mudar completamente. if we believe, he can completely change us. E no futuro, aqueles que creram em Deus And in the future, those who believe in God também serão ressuscitados. will also be resurrected. Mas a chave é a fé que temos em Deus. But the key is the faith that we have in God. Nós não podemos esquecer esse verso de Marcos 9, verso 23. We can't forget this verse in Mark 9:23. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. And Jesus said unto him, If thou canst believe, all things are possible to him that believeth. A chave é se nós podemos acreditar. The key is if we can believe. Judas e João Judas and John, eram da mesma igreja they were from the same church. e tinham o mesmo pastor. They had the same pastor. Os dois faziam as mesmas coisas. Both of them did the same things. Tinham a mesma missão e mesma responsabilidade. They had the same mission and responsibilities. Tiveram a mesma formação. They had the same Graduation. training. Yes, training. Eles andaram com o Divino Mestre. They walked with the divine master. E no final, dois resultados bem diferentes. And at the end, two different results. Por quê? Why? Tudo por causa da distância que eles andavam do Senhor Jesus. Because of the distance that they walked with God E como recebiam os seus ensinamentos. and how they received his teachings. O tempo passava Time passed, e um fechava mais ainda o seu coração. and one closed his heart even more E ficava mais endurecido. and was more and became and his heart became more hardened. Yeah. E dava lugar ao tentador. And he gave room to the E o outro abria mais ainda o seu coração. and the other one he opened his heart even more E dava ainda mais lugar ao Santo Espírito de Deus. and he gave place to the Holy Spirit. Agora somos nós, você e eu. Now us, me and Você you, e eu. me and you. Faz quanto tempo que andamos com o Senhor Jesus? How long have we walked with Jesus? O que está acontecendo conosco? What is happening with us? Qual é a mudança que está acontecendo na nossa vida? What is the change that is happening in our lives? Queremos nós realmente mudar ou não? Do we really want to change? Yes or no? Queremos ou não? Do we want to or not? E se queremos mudar And if we want to change, e se achamos difícil, and if we find it difficult, já tivemos algum progresso, if we already progressed, mas agora estamos estacionados. but now we're stationary, Nem pioramos, nem melhoramos. we didn't get worse, but we also didn't get better. Estamos numa fase estável. We're in a stable Nada phase. acontece. Nothing happens. Temos que crer na palavra de Deus. We need to look to the Word of God. Filipenses capítulo 1, verso 6. Philippians 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Jesus já começou a mudança em nós.
Jesus already began this change in us, e temos que prosseguir and we need to continue até o último dia, until the last day, sem jamais esquecer aquelas palavras de Jesus. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. If thou canst believe, all things are possible to him that believeth. Tudo é possível Everything is possible se acreditarmos, if you believe, se dermos lugar para Jesus. if we give place to Jesus. Eu espero que nesse sábado, I hope that in this Sabbath, todos os corações se abram all our hearts may be open para a mudança que podemos ter em Jesus. for the change that we can have in Jesus. Se deixarmos Deus trabalhar em nós, If we let Jesus work in us, tudo se tornará novo. everything will be created new. Que o Senhor esteja conosco. May the Lord be with us. Amen. Amen.